vá à fronte, vou orar ao Senhor, peço que também fique em espírito de oração, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Amém? Santo e bondoso Deus, grato sou mais um dia pelas bênçãos que o Senhor nos deste, porque até que o Senhor nos conduziu em paz. Eu pedir que o Senhor seja conosco nesse sábado, auxilie o Senhor nessa leitura, fique presente, abra os nossos ouvidos para o que o Senhor deseja falar e nos auxilie mais uma vez. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nós vamos voltar ao livro do Gênesis. Então eu convido a igreja para abrir a Bíblia em Gênesis. Em Gênesis capítulo 26 e o verso 1. Gênesis 26, o verso 1. Apenas no primeiro verso a gente fica de pé e depois vocês podem se acomodar. Gênesis capítulo 26 diz assim: Isaac vai gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Podem se acomodar. Bom, provavelmente Isaac aqui estava próximo aos carvalhais de Mamre, onde ele sepulta Abraão junto com seu irmão Ismael. Ele estava bem próximo ali entre os carvalhais de Mamre ou Berseba. A gente não vai ter essa localização correta, mas ele estava ali. E muito provavelmente essa fome que teve aqui agora foi idêntica quando acontece com Abraão, quando acontece com seu pai. Tanto que Moisés relata: olha, houve fome tão terrível quanto nos dias de Abraão, seu pai. Por isso, Isaac foi a Abimeleque. Lembrando, Abimeleque não é o nome de uma pessoa, é um título, como se fosse o faraó, ou presidente, ou algo do tipo. E ele vai até a terra dos filisteus. Mas, vamos contextualizar. Se a gente pegasse um mapa hoje, a terra dos filisteus, vamos imaginar que é o estado de São Paulo inteiro. E vamos supor que Gerar, os carvalhais de Mamre, é aqui em Carapicuíba, onde nós estamos. Então, Isaac foi, digamos assim, ao centro da cidade dos filisteus. Ele chega até, digamos assim, onde tinha os reis, onde tinha mais a população. Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Bom, agora o Senhor, o próprio Deus, aparece a Isaac. E sabe o que me chama a atenção? Isaac, ele não duvida de que é Deus. Por que Isaac não duvida de que é Deus? Eu fico imaginando que a mesma voz que falou assim para Abraão: Abraão, não faça nada ao menino, foi a mesma voz que fala para ele agora: Isaac, não desças ao Egito. Isaac começou a ter familiaridade com a voz de Deus. Isaac, ele começou a escutar a voz de Deus em todos os sentidos. De novo, no livro Patriarcas e Profetas fala a respeito de Isaac: ele aprendeu a amar uma vida de obediência. A respeito de Isaac, ele aprendeu a amar uma vida de obediência. E agora a mesma voz que, quando ele tinha provavelmente uns 15 anos, chega para ele e fala: Isaac, não desças ao Egito. E ele fica. E eu tenho a impressão de que, tem impressão não, o Egito era um local próspero. Tanto que Abraão desceu ao Egito, Isaac ficou tentado a descer ao Egito, Jacó desce ao Egito depois que seu filho está lá, José. Os hebreus, depois que estão lá em Israel, lá no deserto, eles que desejam voltar ao Egito. Por quê? Porque o Egito, ele era povoado às margens do Nilo. E todo mundo sabe que onde tem água, tem comida. Eu assisti essa semana um programa de sobrevivencialistas. E eles ficam 20 dias perdidos, soltos numa selva, e eles têm que sobreviver. Fica equipe médica, mas a equipe médica não dá auxílio algum para eles. E eles começam a desenvolver uma civilização entre eles. E o primeiro lugar onde eles vão é onde tem água. Ou seja, o Egito, apesar de todas as suas idolatrias, era próspero, porque todo mundo desejava ir ao Egito. Lembra os hebreus no deserto? Que saudade das cebolas do Egito. E por quê? Porque próximo ao rio tem peixe, próximo ao rio tem vegetação, tem planta,
tem tudo, tem verdura, tem como você sobreviver. Que saudade! E aí agora, a voz que falou com Isaac lá deitado junto ao sacrifício fala para ele: ó, não desças ao Egito. Lembra que da última vez eu falei que Isaac eleva o nível do jogo? Isaac começa a jogar num nível maior e ele não desce. Vejamos o verso 3. Ainda a voz do Senhor: peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a sua descendência farei todas essas terras, darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à sua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então o texto é claro. Isaac desceu para o Egito? Não. Ele habita em Gerar, na terra dos filisteus. Ou seja, querendo ou não, Isaac seguiu o que o seu pai também fez anos atrás. Ele habita na terra de Gerar. Continuando no verso 7. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. Bom, Isaac elevou o nível. Nós já vimos que ele começou a buscar o Deus de Israel mais do que o pai dele. Pode ver que nos livros nós não temos muitos relatos de Isaac, são poucos. Só que ele agora, ele obedece à voz de Deus, ele não desce ao Egito, mas tem uma coisa que ele faz idêntico ao seu pai. Ó, minha esposa é bonita, então eu não vou dizer que ela é minha esposa, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Só que isso aconteceu com seu pai também, junto com Abimeleque. E olha o que é engraçado. Abimeleque, como eu já disse, é um título, correto? Abimeleque, pai, eu vou dizer assim, repreende Abraão pela mesma mentira. Abraão depois é orientado por Deus a ir até Abimeleque, pai, orar por ele e pela sua casa para que ele fosse próspero e as mulheres dessem a luz. Está escrito isso. Agora, muito provavelmente, esse Abimeleque era um Abimeleque filho. E aí agora ele pega o filho do crente, digamos assim, Abimeleque pai e Abimeleque júnior, não eram crentes, e agora ele vem com o filho do crente, que está cometendo o mesmo erro que seu pai. Será que Isaac não sabia dessa história? Claro que sabia. Será que Isaac não sabia que Deus ia protegê-lo? Mas às vezes a gente faz igual a Isaac. A gente confia, fica onde Deus quer, mas a gente quer dar uma ajudinha a Deus. Olha, Senhor, o Senhor já disse que vai me trazer o alimento, mas proteção na minha casa pode deixar que eu auxilio. Não. Isaac, ele confia que chegaria alimento para ele e para toda a sua tribo, mas ele não confia que Deus poderia salvar a sua esposa e a sua filha. De novo, o Código de Hammurabi, onde nós já vimos isso, ele falava que o homem poderia ser morto se ele tomasse a mulher de outro homem. Mas a gente aprende a manipular o pecado. A gente aprende a dar um jeitinho. Existe o jeitinho brasileiro e também existiu o jeitinho aqui de Gerar. O que era o jeitinho de Gerar? Se ele matasse o rapaz, o marido, por uma contenda, ele poderia depois tomar a mulher. Ou seja, eles começam a manipular o jeito de pecar. Bom, eu posso tomar a mulher do outro, desde que eu mate o outro. E assim, Isaac temia que aconteceria. Abraão também temeu que aconteceria. E assim acontece conosco. Nós sempre damos um jeitinho de burlar o pecado. Nós sempre damos um jeitinho de fazer o que é errado da maneira certa, que também está errado. Nós começamos a contornar o pecado e buscar meios, alternativas para que o pecado não seja pecado. A lei de Moisés fala assim, que era proibido apedrejar algumas pessoas no seguinte momento, se fosse um dia de sábado, e ele dá diversas características. Só que os judeus, no tempo de Jesus, eles pegam Cristo e levam ao pináculo para apedrejar Cristo. Isso está escrito em João. E aí Cristo sai e passa no meio deles e fala que ele é ali.
Mas por que os judeus pegam Cristo e levam até o pináculo para apedrejar Cristo? Porque eles burlaram o pecado. Ó, nós não podemos matar Cristo apedrejado, mas se ele cair sobre uma pedra, nós não matamos Cristo. A pedra matou Cristo. Está vendo como a gente consegue dar jeitinhos? Como a gente consegue contornar o pecado? Bom, eu não matei ninguém, eu não adulterei, mas eu dei um jeitinho. E aí a gente acha que está tudo, mas não está. Continuando no verso 8. Aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, ou seja, a fome não foi de um dia para o outro, foi um longo período. E eu também fico imaginando a pressão que Isaac tinha, porque o seu grupo tinha mais de 1000 homens, com ovelhas, camelos, gados e entre outros. E agora todos eles ficam: Isaac, a gente desce para o Egito ou não? Isaac, o que a gente vai fazer? E ele tem que dar a ordem. O grupo depende dele. Ele fala: não, a gente vai ficar em Gerar porque Deus abençoou. E o texto fala: ó, aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Deus proveu a comida para ele e para todos os que estavam com ele e para todo o grupo, toda a cidade ao redor. Não faltou alimento. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Olha que trocadilho. Isaac brincando, talvez dando risada, mas Isaac significa o quê? Riso. Agora ele talvez rindo com sua esposa, fazendo carinho em sua esposa. Abimeleque olha para ele e fala: não é sua irmã. Você não chegaria nesse ponto com a sua irmã. Não estaria tanta intimidade com a sua irmã dessa maneira. E pela janela. E continua. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste a minha irmã? E disse Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher e teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Agora Isaac faz idêntico ao seu pai. Ele mente para sobreviver. E aí agora o ímpio, no qual Isaac deveria estar abençoando, repreende Isaac. Idêntico ao que acontece com seu pai. Para nós que somos filhos, um conselho agora, tirado nessa lição: nem tudo que os nossos pais fazem ou fizeram foi da melhor forma ou foi de forma correta. Não estou dizendo que não é para a gente obedecer nossos pais, mas é para a gente tirar o que eles fizeram de bom. De novo, nem tudo que os nossos pais fizeram foi da melhor forma ou da forma que Deus desejava, mas é para a gente tirar do que eles fizeram o que Deus queria que fizesse. Isaac tirou o que Deus queria que fizesse e não descer para o Egito, mas ele esqueceu de tirar o medo. Ele teve medo e mentiu. Para nós que vamos ser pais ainda, ou que já são pais, nós somos exemplos vivos para os nossos filhos, ou para os nossos sobrinhos, e assim consequentemente. As nossas ações serão vistas e repetidas diante de várias gerações. O texto foi claro, não foi coisa da minha mente. Isaac agora repete o mesmo erro que o seu pai repetiu, e que talvez ele conhecia a história de perto. Verso 12: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eles continuam naquela cidade. Depois que Isaac faz o que é correto, Deus abençoa ele. O que o texto quer dizer novamente? Enquanto nós estamos em pecado, enquanto nós estamos em mentira, enquanto nós estamos fazendo o que é errado, a bênção não chega de forma completa. Por que não chega de forma completa? Isaac agora planta uma semente e colhe de uma 100. Mas você acha que ele plantou uma semente? Quem sabe para fazer uma horta não planta um pé de alface.
não planta um pé de milho, pelo contrário, planta diversos. E aí agora cada um que ele planta, ele colhe 100. A bênção do Senhor agora veio completa sobre a vida de Isaac. E ele continua na terra dos filisteus, de forma que os filisteus olham para ele e falam: ei, já chega, né? Seria maior que todos nós. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, enchendo de terra. E disse também a Abimeleque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Ou seja, Isaac deixou o povo filisteu e não deixou. Ele andou um pouquinho, achou um vale, faz o acampamento ali, porque ali está fácil. E continua. Tornou Isaac, cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos seus nomes e o que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contém dele, e isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Rehobote. E disse: porque agora nos amargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. Ou seja, Isaac já não era mais bem-vindo na terra dos filisteus. Os poços que o seu pai já tinha cavado, os servos do seu pai cavaram, os filisteus enchem de terra, enchem de barro. E se eu tivesse com os filisteus, eu ia dizer: que burrice, porque eles mesmos perderam a água. E aí Isaac vai e cava de novo, eles enchem de novo de terra. De novo, que tolice. E assim acontece por mais de 3 vezes. E Isaac continua num local onde não era desejado. E eu quero acreditar que esses filisteus fizeram isso porque talvez até o próprio Deus induziu eles a fazer isso. Olha, vocês vão perturbar Isaac até que Isaac entenda e saia do meio de vocês. Porque as nações de Isaac precisam ser benditas fora da terra dos filisteus. Até que Isaac entende e sai do local dos filisteus. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. O pessoal gostava de cavar poço. Mas o fato é que o verso traz algumas particularidades que nós não entendemos. Deus aparece de novo a Isaac e fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Eu vou te abençoar por amor a Abraão, meu servo. E aí agora, para Isaac, não é mais o Deus de Abraão. Agora é o Deus de Isaac. Agora ele tem um encontro pessoal com Deus. Agora ele começa a caminhar junto com Deus. Agora ele começa a entender quem é esse Deus. Esse Deus que protegeu ele da fome, esse Deus que salvou ele e sua esposa, esse Deus que mesmo ele cavando o poço em local que não tinha água, aparecem fontes de águas vivas. E olha por que eu falo que agora ele entende quem é Deus. Porque é nesse verso que Isaac edifica um altar a Deus. Agora é o Deus de Isaac. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes nós estamos agarrados e atrelados à fé dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos tios. Mas a gente precisa ter o nosso encontro pessoal com Deus. Não é o Deus da minha mãe, não é o Deus da minha tia, não é o Deus do meu avô. É o meu Deus. Amém. É o nosso Deus. A gente precisa entender que esse Deus, ele também é nosso. Mas a gente precisa edificar altar e saber em quem nós devemos confiar. Continuando o verso 26. Abimeleque veio a ele de Gerar com Azute, seu amigo, e ficou o príncipe do exército, e disse a Isaac: por que vieste após mim? Ou por que estás vindo até aqui? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça nenhum mal, como nós não te temos tocado.
e como fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram, beberam, levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro. Depois o despediu Isaque e despediram-se dele em paz. Agora, Abimeleque, o qual Isaque foi buscar recursos para viver, chega nele e fala: ei, tem como? Suas plantações estão multiplicando, seu gado tem crescido, onde você cava poço tem água, aonde você planta dá, e nós precisamos virar amigos. E lembre-se, pelo código de conduta eu poderia ter te feito mal, mas eu não te fiz. Então agora seja o bem por bem. E Isaque firmou a aliança com ele. Tudo bem. E aí agora o povo que não tinha nenhum contato com Deus olha para Isaque e fala: agora eu vejo que tu és bendito do Senhor. As nossas ações, os nossos serviços, os nossos trabalhos, quando são abençoados por Deus, o inimigo acaba reconhecendo que nós somos de Deus. Amém. Não vou dizer o inimigo, mas o que não acredita em Deus, o ateu, aquele que nunca viu, nunca teve contato, olha para nós e fala: não, você é diferenciado, porque Deus te abençoa. Amém, Senhor. Isaque precisou passar medo, talvez um pouco de fome, pressão sobre o grupo, para entender quem era o Deus dele. O Deus que pode abençoar a plantação, a pecuária, as fontes de água, o celeiro e muito mais, proteger sua casa. Para finalizar, nós vamos para os últimos versos. Aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou aquele lugar Seba. Por isso, o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, quando Esaú tinha idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Berri, Eteu, e Bezemate, filha de Elon, o Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Bom, finalizamos os 26. Amém. A história de Esaú a gente vai deixar para o próximo episódio. Mas o fato é, quantas dificuldades Isaque passou? Diversas. Quantas dificuldades eu e você temos passando? Diversas. Mas o fato é, quando Isaque entendeu quem era o Deus dele, quando Isaque aprendeu quem era o Deus dele, ele começa a se abençoar. Assim como Isaque, muitas vezes nós enfrentamos fome, medo, desespero, pavor, mas tempos de escassez e decisões difíceis, como ele mesmo tomou, mas a diferença está entre reconhecer a voz de Deus. Muitas vezes a gente deseja descer até o Egito, porque o Egito parece ser próximo, mas a verdade é que a prosperidade não estava no Egito, mas na presença de Deus. Amém. De novo, muitas vezes nós desejamos ir até o Egito, porque parece ser próspero. O Egito brilha, mas não é o Egito que é próspero, é a presença de Deus que nos faz próspero. Isaque, ele ora, ele teme, ele continua com diversos medos, mas ele continua tentando seguir a voz de Deus, tentando ser guiado pela voz de Deus. E assim deve acontecer conosco. Nós devemos confiar e obedecer que Deus, ele ainda pode abrir poços, restaurar promessas, e ele ainda é o Deus que faz florescer em meio ao deserto. Amém. Por último, assim como Isaque pôde dizer que agora ele é o meu Deus, nós também podemos dizer que ele é o nosso Deus. Amém. E também podemos dizer com convicção: o Senhor está comigo, Ele é a minha provisão em todas as áreas da minha vida, e Ele continua cavando poços de águas. Amém. Ele continua cavando poços de águas vivas. Independente do medo, independente do desespero, independente da pressão do nosso grupo, nós temos que imaginar que a fonte de água viva só virá por Ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, nós vamos orar.
Santo e bondoso Deus, grato sou por mais um dia, pela vida, pela saúde, pela alimentação, pelo ar que respiramos, porque até que o Senhor nos ajudou de formas inexplicáveis. Eu pedir que o Senhor esteja conosco e a sua graça nos basta. Ajude-nos, Senhor, a entender que o Egito pode brilhar, mas aqui em sua presença nós seremos prósperos. Fique conosco mais um dia e a sua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Eu